Graças, Senhor. Graças. Fala o nosso coração, Deus. Teu Espírito ministre, revele àquele que ouve, Senhor, a profundidade, o alcance da Tua palavra, Senhor. Ajuda cada um, Senhor, porque pelo pensamento humano não somos capazes de penetrar a profundidade, Senhor, a profundidade daquilo que Tu, Senhor, trazes na Tua palavra. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Glória a Deus. Podemos nos assentar, queridos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3 e verso 17. Filipenses, capítulo 3, verso 17. E nós queremos começar uma série de pregações. Nós falamos para todos vocês que nós estamos no período da Quaresma, os 40 dias que antecedem o principal evento da história. O evento mais importante da história do mundo. O evento mais importante que aconteceu na Via Láctea, no universo existente, se chama a cruz de Jesus. Esse é o evento mais importante da história do mundo. Ele define e faz a gente entender o nosso passado e nos ajuda a definirmos também o nosso futuro. A história do mundo está apoiada, está calcada no evento da cruz. E o evento da cruz não é algo que está lá no passado, mas é algo que está presente diante de nós. Porque é mais do que um evento histórico, é um evento espiritual, é um evento eterno. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado desde a eternidade. Quer dizer, foi uma decisão de Deus com Deus. E por isso nós queremos falar sobre a cruz em várias ocasiões nas próximas semanas. E hoje eu quero falar sobre inimigos da cruz. Inimigos da cruz. E quero que a gente entenda bem tudo isso. Vamos abrir as nossas Bíblias então? Filipenses 3,17, vamos ler esse texto. Fundamental para nós entendermos um pouco mais a respeito da cruz, seu significado e o papel que nós temos nisso tudo. Diz assim o texto: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Paulo está preocupado aqui, porque os filipenses podiam seguir o exemplo de algumas pessoas que se diziam crentes, mas que, na verdade, proclamavam com sua boca, mas a essência da sua vida contradizia a essência do cristianismo, da vida cristã, do evangelho. Então ele dizia: sejam meus imitadores, aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, olha só, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. É forte a expressão de Paulo, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. Lembram que eu falei para vocês? A cruz define o nosso futuro. A cruz, e o nosso olhar para a cruz, e a nossa decisão diante da cruz, define o nosso futuro. Um futuro de construção, de paz, ou um futuro de destruição. Não há como ficar indiferente. E não é só palavras. Eu gosto que aquilo que Paulo escreve é muito claro. Ele diz o seguinte: ele fala que a conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz.
conduta, comportamento, jeito de agir, atitude geral. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Os seus desejos é o que governam. Vangloriam-se de coisas vergonhosas. Ostentam, se gloriam em coisas que na verdade tinham que ter vergonha daquilo. Mas se gloriam nessas coisas. E pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Ele tomará, vejam só, mais uma vez estamos falando de futuro. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Frágil corpo mortal, esse corpo frágil, meu e seu, que qualquer coisinha que sai fora do prumo, a gente fica doente. Qualquer coisinha. E aí você está lá, você está num dia tão forte, no outro dia você está tirado na cama, ai, ai, ai. Não é assim? Você diz, poxa vida, eu estava tão bem ontem. E bate alguma coisa na gente, e a gente está lá, você vai fazer a vacina, vai fazer a AstraZeneca, aí no outro dia você está tremeliqueando. Vê como você é fraquinho, e eu também. Não é assim? É isso que Paulo está dizendo, só que Paulo diz, isso é uma experiência do tempo, é uma experiência inegável, mas ele diz e afirma, ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. E como essa palavra que Paulo utiliza, firmes, é uma palavra que era utilizada para soldados na guerra. Quer dizer, quem está na guerra está sendo muito atacado, está sendo fortemente atacado. Então, firmes, como quem segura um escudo e aguenta firme. Olha, vai arrebentar com tudo. Mas fica firme aí. Não te apavora, não foge. Quando aqueles exércitos romanos, né, quando se pensa nos exércitos, ficavam todos fechadinhos em cima, dos lados e se protegendo. Firmes. Permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a cruz é o divisor da história e da nossa história. Quando você olha a história do mundo pelas lentes bíblicas, você consegue entender muita coisa. Muita coisa, em geral, da história do mundo. Você olha o começo de tudo. E no começo de tudo, você tem Deus, criando homem e mulher, e você tem uma árvore. Uma árvore que representa essa árvore do fruto proibido. Ela representa, presta bem atenção, essa árvore do fruto proibido representa uma decisão que a humanidade precisava tomar ao ser criada à imagem e semelhança de Deus. Nessa decisão na árvore do bem e do mal, existem dois caminhos ali. Você decide ser conhecedor do bem e do mal, determinar o que é o seu bem, o seu mal, sua vida, ou você decide viver a partir daquilo que Deus define como bem e mal, a partir daquilo que Deus planejou, a partir da ordem de Deus. E o homem tem nós estávamos em Adão, todos nós estávamos ali em Adão e Eva, porque eles são os pais da humanidade. Todos nós estávamos nesse primeiro homem, nessa primeira mulher. Ali, potencialmente.
Por isso carregamos as pulsões e as características e os defeitos e as inclinações que eles tiveram no começo. E também carregamos a mesma responsabilidade. Mas nós já vamos chegar lá. Então esse homem, diante dessa decisão, diante dessa árvore da vida, diante dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, eles desobedecem a Deus. E eles são destituídos. E a Bíblia diz que eles começam uma nova civilização, uma civilização que é chamada pela Bíblia Babilônia. Uma cultura babilônica. E essa cultura babilônica é uma cultura de violência, é uma cultura de egoísmo, é uma cultura de guerra, é uma cultura de destruição, é uma cultura de injustiças, é uma cultura de sangue derramado, é uma cultura de relacionamentos fraturados, é uma cultura de desigualdade social, é uma cultura decadente, apesar de ter avanços tecnológicos. Essa é a cultura babilônica. E então Deus, apesar do homem ter escolhido isso, Deus escolhe um homem para sair dessa cultura. Esse homem se chama Abraão. Quantos já ouviram falar de Abraão? Deus chama Abraão, e se eu vou te abençoar, e através de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Abraão ouve o chamado, tem fé, vai adiante aquilo que Deus quer fazer, e começa um povo, e esse povo tinha a função de mostrar e carregar todos os outros povos da terra para uma nova cultura. Uma cultura de paz, uma cultura de ordem, uma cultura de obediência a Deus, uma cultura de prosperidade, uma cultura de shalom, de qualidade de vida. E aí então Israel começa, Deus vai trabalhando com Israel, só que você lê na Bíblia. A história de Israel é uma história de fracassos, de reis déspotas, de reis apóstatas, de reis desobedientes a Deus, de reis egoístas, de um povo comprometido com suas próprias carnalidades, seu egocentrismo, seus interesses próprios, desonesto, e Deus trabalhando com aquele povo. E Deus enviando profetas. E lá os sacerdotes estabelecidos, mas aí os sacerdotes se corrompem também. Deus envia profetas denunciando o mal, as injustiças que são feitas, os descuidos com os pobres, o abandono das viúvas que morrem sem o auxílio. Quer dizer, não havia previdência social e Deus ensinava o seu povo a ser solidário. Isso tudo foi abandonado. E quando se olhava o povo, era uma grande confusão. Havia um desamor, um descuido total. E aí então esse povo, o que acontece? Ele vai para a Babilônia, Deus tira Abraão para a Babilônia e esse povo volta, é cativo de novo na Babilônia. Literalmente cativo. 586 a.C. Mas Deus novamente trabalha e promete uma libertação. Porque Deus não desiste de nos libertar. Como Deus é paciente. Se tem uma coisa, as pessoas dizem que Deus é um Deus irado. Mas quando nós olhamos o Antigo Testamento e lemos com amplitude, nós vemos que Deus é um Deus paciente. Na verdade, os juízos de Deus são uma exceção no Antigo Testamento. Porque na maioria das vezes acontecem coisas absurdas e Deus deixa passar com paciência, com misericórdia e vai falando com o povo, e falando com o povo, e falando com o povo. E promete um libertador. Porque Deus quer nos libertar. Deus deseja nos libertar. Deus deseja a libertação para o ser humano. O ser humano é um escravo. E nós muitas vezes estamos dentro da igreja e somos escravos. Porque não tiramos a cultura da Babilônia de dentro de nós. E aí novamente vem Jesus. E Jesus começa a mostrar para o povo qual era o propósito de Deus. Da forma mais límpida que podia haver. Porque a Bíblia diz que ele é a imagem exata do Deus vivo. Quer dizer, o povo do Antigo Testamento ainda não tinha, apesar dos profetas, apesar dos sacerdotes, apesar do culto, apesar de tudo, o povo ainda não tinha ideia do que era Deus, quem era Deus.
Então Jesus é encarnado, ele vem em meio ao povo e ele mostra que ele tem a palavra do profeta, ele tem os milagres de Deus, ele tem a lei do Senhor, nele estão reunidas todas as bondades de Deus. E então, a Bíblia diz que Cristo, no final da sua carreira, sendo Deus no meio do povo, sendo o libertador, ele é crucificado. Vejam só, o próprio Deus está diante deles e ele é crucificado. Os seres humanos têm a chance de tocar a Deus. Os seres humanos têm Deus. Eu quero ver Deus. Quantas pessoas dizem isso, né? Eu quero ver Deus com meus próprios olhos. Os seres humanos já tiveram. Quando eles falam isso, de lá do céu, Deus responde: isso já aconteceu. Humanidade, vocês já tiveram a chance. Vocês viram com os próprios olhos. Vocês tocaram com as mãos de vocês. Vocês ouviram com os ouvidos. Vocês testemunharam milagres. Mas apesar disso, porque os judeus que crucificaram a Jesus, somos cada um de nós, a Bíblia diz. Cada um de nós, se Jesus nascesse em qualquer cultura, em qualquer lugar, as pessoas crucificariam Jesus em qualquer cultura, em qualquer lugar. Não, os judeus eram duros de coração. Não, nós somos duros de coração. O ser humano é duro de coração. E aí então crucificam a Jesus. E aí aqui nós temos o evento. Presta atenção, esse é o evento central da história. O evento da cruz é o central. Cruz e ressurreição de Cristo ficam no centro. Porque apesar dos homens terem feito isso, de terem crucificado, torturado, matado o Salvador do mundo, aquele que só amou, não havia nenhum traço de ódio em Jesus, nem um resquício. Um profeta é incompleto, mas Jesus não, era puro amor. O puro amor estava diante deles e eles crucificaram a Jesus. Crucificaram a Jesus e naquela cruz, Jesus realiza alguma coisa que é totalmente diferente da morte de alguém correto. Jesus morre por nós. Nós deveríamos, o que deveria se manifestar pela justiça é a morte de toda a humanidade, a destruição de toda a humanidade. A humanidade deveria ser destruída e consumida pela sua maldade suprema, porque na cruz a maldade suprema do ser humano foi perpetrada. Mas então Deus ali realiza um ato salvífico, ele morre. Ele recebe aquilo que nós deveríamos receber, Cristo recebe. E ao ressuscitar, na cruz, 3 dias depois da sua crucificação, há um novo chamado para os homens. Lembram o que foi a primeira decisão? Foi diante do quê? Da árvore. Lembra? A primeira decisão. A última decisão do homem é diante do madeiro. A madeira que é feita também da árvore. Viajando um pouco, eu penso, essa cruz deve ter sido feita da madeira da árvore da vida. Novamente está o ser humano diante da árvore, do madeiro, para tomar uma decisão. Qual o caminho que você vai tomar? Você vai ser um amigo da cruz de Cristo? Ou você vai ser um inimigo da cruz de Cristo? E Paulo fala bem claro, não é as nossas palavras que definem se nós somos amigos de Cristo ou se nós somos inimigos de Cristo. Não é as suas palavras. Por quê? As palavras das pessoas sempre são favoráveis. Quem é que quer estar contra Cristo? Já viu alguma pessoa dizer assim, eu não quero saber de Cristo, eu sou contra Cristo? É raro uma pessoa ter essa disfarçatez. A maioria das pessoas diz, não, eu gosto de Jesus. Não, eu até carrego uma cruz aqui. Não, eu tenho uma Bíblia na minha casa, eu já fui na igreja. Eu gosto de ir na igreja, nos eventos religiosos.
Mas Paulo diz o seguinte: é a conduta. É a conduta com a qual nós tomamos uma decisão que indica se somos amigos ou inimigos da cruz de Cristo. Eu estava vendo essa semana, colocar essa água agora aqui. Se não foi, vai pela fé. Glória a Deus. Às vezes tem que ir pela fé, né? Gente, estava vendo essa semana, o Putin, Vladimir Putin, entra num evento surpresa de apoio à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Uau! E lá começa ele, né, que ele fala russo e tal. E no meio do seu trololó, o que ele faz? Ele cita um versículo bíblico. Coisa bonitinha isso aí, né? Não, porque inclusive a palavra de Deus diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Os pobres dos soldados, os jovens morrendo pela loucura dele, não dos seus amigos. Os donos do poder desse mundo, eles adoram justificar suas violências em nome de Jesus. A nossa ditadura teve apoio de igrejas evangélicas. Tem gente hoje que defende a ditadura. Hoje justifica. Não conhecem a história, ou se conhecem, se fazem que não conhecem. Eu conheço. Eu tenho um documento na minha casa, chamado Brasil Nunca Mais, que foi escrito por religiosos e pessoas que viveram as intimidades da ditadura. E não tem coisa que me doa mais no coração como... Eu entendo o que Paulo escreve aqui, porque não tem coisa que me doa mais no coração que alguém use o nome de Cristo para defender a tortura de seres humanos criados à imagem de Deus. Não importa se são esquerdistas, não importa se são comunistas, você pegar uma pessoa criada à imagem de Deus e torturá-la e fazê-lo em nome de Jesus e dizer que está fazendo algo correto, é uma conduta que a história testemunha que as pessoas costumam fazer. Putin está fazendo. A Idade Média já fez. Os homens fazem aqui no Brasil e farão no futuro, no passado, fizeram. Inimigos da cruz de Jesus. Porque Jesus deu sua vida. Deu sua vida. Então nós precisamos entender isso e saber que não são palavras que dizem se eu sou amigo ou inimigo da cruz de Cristo. É a conduta. É a maneira de ser. É a maneira de se conduzir que nós precisamos entender. Qual o caminho que nós vamos seguir, gente? Eis a cruz posta diante de nós. Nós vamos construir um mundo de reconciliação, um mundo de paz, de perdão. É esse caminho que Jesus nos chamou. A cruz aponta para isso. O caminho é fácil assim ou não? O que vocês acham? É fácil esse caminho ou não? Nós estamos na Babilônia. Jesus veio nos resgatar da Babilônia. E a cruz representa esse ponto fulcral, central, decisivo. Porque é isso que nós estamos vivendo aqui, gente, é muito mais, presta bem atenção, é muito mais
do que uma vida comum. A sua vida não está isolada, você faz parte de algo muito maior. Há uma história se desenrolando no mundo. E a cruz representa algo central que se apresenta diante de nós e nenhum homem terá a possibilidade de se esquivar. Nenhum de nós aqui se esquiva e nenhum homem terá. Ou seguiremos o caminho para fora da Babilônia, fora do ódio, fora do ressentimento, fora da imoralidade, fora dessa construção de vida egoísta, fora da injustiça, ou seguiremos a cultura da Babilônia? Faremos parte de algo maior que a cultura da Babilônia, ou faremos parte de algo novo, que é a cultura do reino de Deus? Qual é a sua opção? Qual é a sua decisão diante da cruz? Que cultura você vai seguir? Qual é a sua decisão? Porque essa é uma decisão que nós precisamos repetir várias vezes. Muitas vezes nós precisamos olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu fiz isso no passado, eu faço de novo. Mais uma vez, eu sou da cultura do teu reino. Porque a cultura da Babilônia está em mim ainda. Tem muita coisa aqui. Tem muitas vozes que eu recebi desde pequeno. Mostra a tua força, quebra, arrebenta, não perdoa, não dá outra chance, não te importa com os outros, esquece dos problemas dos outros, vive a tua vida. É a cultura da Babilônia. Mas eu sou chamado à cultura do reino. Na cruz eu sou chamado. Cristo ali. Eu quero que a gente possa contemplar Cristo. E ali Cristo, na fragilidade, também nos diz que um dia, e a palavra diz, um dia será o dia do domínio. Por enquanto a fragilidade de Cristo nos aponta: ei, eu não vou constranger as tuas decisões, mas você precisa tomar uma decisão. A cultura da Babilônia é a cultura do reino. E aí Paulo diz assim: e tem inimigos da cruz de Cristo. Como são os inimigos da cruz de Cristo? Como são? E aí tem 3 características aqui que Paulo fala. Daqueles que estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Tem outro texto que diz assim: o Deus deles é o seu próprio ventre. Aqueles que são da cultura da Babilônia, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, dão razão a todos os seus desejos e todos os seus apetites. E o apetite, vou pedir que, vamos fechar aqui. O apetite, porque já começou a entrar as vozes aqui, tá? O apetite daqueles que não conhecem a Jesus, ou aqueles que são dominados pela cultura da Babilônia, vejam só, são apetites que destroem a si mesmos e que destroem a humanidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem simples, bem claro, dessa semana. Tive refletindo muito sobre ele, está muito comentado, como é que ela é? Personal trainer e o mendigo. Hein? A esposa do personal trainer e do mendigo. Quantos viram essa história, hein? Não se fala em outra coisa. Para quem não sabe, uma mulher bonita, esposa de um homem também, saradão, fortão, decide se envolver com um mendigo de rua. Quer dizer, ela convida o mendigo, tem uma família estruturada, convida o mendigo para dentro do seu carro, e lá tem relações sexuais, é flagrado pelo marido e tal. A gente pensa, imagina, né? Uma pessoa, uma mulher bonita,
família estruturada, casa, vai se envolver com um mendigo da rua. Quer dizer, uma loucura. Você imagina um mendigo mal cheiroso, feio. Você olha a foto dele, é feio. Tem mendigo bonito, não vai dizer que, não sei. Tem mendigo bonito e mendigo feio. Mas, em geral, mal cheiroso. Você imagina descuidado com a higiene e tudo mais. Isso não tem nada a ver, não fica com essa história de isso é preconceito. Não é preconceito, é realidade. 99% você vê e tal. Mas o que é isso, gente? Traindo o marido assim, desse jeito, essa loucura. Uma pessoa totalmente desconhecida. Que louqueiro é esse, gente? Você fica nessa. É louca, não sei o que mais. Mas você sabe o que é? Você começa a pensar, entender. Os desejos do ser humano são assim. Os desejos do ser humano têm um conteúdo, nós temos um potencial e uma pulsão interna autodestrutiva. Você quer ver uma pessoa quando ela está bem? Muitas pessoas quando estão bem, arranjam sarna para se coçar. Hein? O cara está bem, a situação está bem, eu tenho que arranjar alguma coisa, eu não posso ser feliz assim, não posso. A felicidade já está me incomodando. A pessoa vai lá e arranja um problema. Entendeu? Às vezes tem casais que estão muito bem, não tem nenhum motivo. Aí o esposo inventa uma encrenca. A mulher inventa uma coisa. Ah, eu não gosto disso. Porque o marido tem uma coisa que incomoda ela e tal, papapá. Ou o marido está insatisfeito, minha mulher não é mais a mesma coisa. Né? E aí inventa, implica com alguma coisa, estraga um casamento. Aí depois estão aí lamentando, por que eu estraguei meu casamento? Era um casamento tão bom. Claro, não era perfeito, como nenhum casamento é perfeito, mas a pessoa estragou. Porque não sossega. E aí está uma mulher com tudo aparentemente tranquilo, ela vai lá buscar uma situação para se incomodar. Aí você olha aquilo ali, mas que barbaridade, você é assim também. Você também procura sarna para se coçar. Porque essa é a cultura da Babilônia. Seu Deus é o quê? É o seu apetite. Seu Deus é os seus desejos. E nós temos desejos dentro de nós, desejo de controle. Às vezes você tem desejo de controlar as outras pessoas. Você atazana as pessoas. Porque você quer que as coisas sejam tudo do seu jeito. Se você não pode ser manda-chuva na sua empresa, você é dentro de casa. Não é tirano lá fora, é tirano em casa. Tem que ser tudo do seu jeito. Tudo da sua maneira. É muitas pessoas que são, mas o cara é tão bonzinho, mas dentro de casa ele não é assim. Por quê? Seu desejo, seus apetites são o quê? Seu Deus. Desejo de dominar, desejo muitas vezes de desordenar tudo. O ser humano é assim, gente. Ou se explica. Você explica, você olha, às vezes as pessoas nós estamos diante de patrimônios públicos. E você pode não compartilhar algumas coisas com outras pessoas. Às vezes é uma coisa de marginal, mas você faz outras coisas na sua vida. Então não pensa que isso é fora da sua realidade humana. A humanidade é assim. Por isso que Paulo diz que existem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, porque andam por caminhos que negam a realidade cristã. E então Paulo diz assim, olha, nós precisamos ficar firme, nós precisamos permanecer na cultura do reino de Deus, que é uma cultura de ordem, de perdão, de justiça, de ajuda ao pobre, de sensibilidade ao necessitado. Essa é a cultura do reino, gente. Não é a cultura da meritocracia, é a cultura da solidariedade. Amém, queridos? Está entendendo como é que é? Mas os inimigos da cruz de Cristo, os seus apetites são aqueles que governam. Usar o outro e tantas outras coisas. Agora, a segunda coisa que Paulo fala aqui.
e que nós precisamos fugir, resistir, é o orgulho. Ele diz o seguinte: vangloriam-se de coisas vergonhosas. Hoje, essa semana eu vi, gente, um vídeo que se me contassem eu não acreditava. Eu digo, isso aí é lorota. Um pastor, uma reunião com policiais e não sei quem mais, orando pelas armas. As armas tudo ali assim. E o pastor ungindo as armas. Ô Senhor, abençoa essas armas. Ô Deus, que acertem bem na cabeça. Não, isso eles não disseram, mas quase disseram. Querido, pode parecer muito, marginal tem que matar, tem que arrebentar. Essa é a cultura do reino, gente. Essa é a cultura do reino. Essa é a cultura da Babilônia. Sabe por quê? Porque muitas vezes o cara que está dizendo tem que acabar, tem que matar, são os colarinho branco. Eles cometem outros tipos de crimes. Porque os crimes que são punidos na nossa sociedade são os crimes dos fracos, daqueles que não têm poder nas mãos. Você vai olhar lá no presídio, você vai ver quem é que está lá. Agora, os grandes bandidos estão soltos. É certo? Ou é errado, gente? Hein? Aqueles que roubaram milhões estão presos? Eu pergunto. Aqueles que pegaram as empresas do Brasil e deram grandes desfalques estão presos? Hein? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque tem poder. Essa é a justiça dos homens. Aí pega o pequeno. O pequeno. Fez. Certo? Fez. Tem que pagar? Tem. Mas quem mais teria que pagar, não paga. Está entendendo como é que é? Eu sou contra aprisionar quem comete crimes? Não. Nem Jesus fez assim, porque o ladrão, ele perdoou, mas o ladrão morreu junto com ele. Jesus não tirou ele da cruz, ele pagou pelos seus crimes. Mas cuidado com essa cultura justiceira. Cuidado com essa cultura da justiça retributiva. Eu nunca me esqueço de uma irmã. Nunca me esqueço, já contei essa história, conto de novo, porque essa história me tocou muito no meu coração. Tinha uma irmã no seminário que estava indignada com uma pessoa que tinha feito mal para ela e dizia assim: faz justiça. Faz justiça. Ela orava com intensidade diante de Deus. E um dia Deus usou uma profeta que trouxe uma palavra para ela. E disse: para de pedir justiça, porque se eu fizer justiça, tu não vai ficar de pé. A cultura do reino é outra coisa. A cultura do reino aceita a justiça dos homens, mas sabe que a justiça dos homens não é capaz de dar conta desse mundo. A justiça dos homens é absolutamente limitada. A justiça dos homens alcança apenas alguns. Agora, a justiça de Deus que se estabelece e que não devemos nos vangloriar de nossa retidão. Vangloriam-se de coisas vergonhosas. Eu sou um cara correto. Eu sou um cara íntegro. Eu queria ver todos aqueles que dizem eu sou correto, sou íntegro, quero ver o teu WhatsApp. Eu quero que Deus revele os teus pensamentos íntimos que ninguém vê. Os desejos acalentados na escuridão do quarto. Se está ali a retidão. E as coisas que você não vê. Vangloriam-se de coisas vergonhosas.
tem tantos absurdos, são inimigos da cruz de Cristo. Hoje em dia nós vemos a pedofilia. Olha só, existem ativistas de diferentes áreas tentando estabelecer a pedofilia como algo normal na nossa sociedade. Vangloriam-se de coisas vergonhosas. Liberdade sexual. Então, em todos os espectros políticos, vangloriam-se de coisas vergonhosas. E Paulo segue dizendo: pensam apenas na vida terrena. Queridos, o desespero faz com que as pessoas pensem só na vida terrena. Lembra aquela música do Lulu Santos? Tempos modernos? Eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera. Estamos esperando. 1978 ele fez essa música. Vamos nos permitir, o verso da música diz o seguinte: vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. É isso? Isso é desespero. Tem pessoas que têm que aproveitar. Tem crente que fica com essa. Eu tenho que aproveitar a vida. Tenho que aproveitar a vida. Para um pouquinho, cara. Você acha que esse aqui acaba tudo aqui? Então você é o mais miserável de todos. Misericórdia se você pensa que a sua vida é isso aqui. Então, realmente, comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Aí você se desespera mesmo. Você come a comida e você, essa aqui pode ser a minha última refeição. Essa aqui pode ser a minha última bebida. Essa aqui pode ser a minha última noite de sono. Escuta, não acaba mais. Somos eternos. A morte é só uma passagem. A gente, fulano de tal se foi. Mas está na presença de Deus. Está em outro plano de universo que existe juntamente conosco, só que não conectado. Só que nós ficamos, oh meu Deus. E o desespero, escuta só, Paulo está dizendo que o desespero, que a falta de esperança para o futuro é inimigo da cruz de Cristo, porque se queremos construir algo, nós temos que entender que há algo no futuro. E digo para vocês também, algumas pessoas, isso é escapista. As pessoas que mais fizeram pelo mundo, pela humanidade, foram as pessoas que tinham esperança para o futuro, para além dessa história. São pessoas que acreditavam que o futuro traria algo novo. E nós temos a promessa de Jesus, nós temos a presença de Jesus, nós temos Jesus falando no nosso coração, Jesus nos consolando dia a dia, nos dizendo que há um futuro pela frente. Nossos corpos serão reconstruídos de uma forma diferente, viveremos numa terra, a Bíblia diz, porque a gente imagina, sempre a gente tem aquela imaginação assim da gente perambulando como umas almas penadas, né? Um céu tão assim, chato, que você nem tem vontade de ir para o céu. Eu me lembro, tinha um colega meu, coitado, na sua ignorância, até por causa dos cristãos que não sabem imaginar um pouquinho o que é o novo céu e a nova terra, porque a Bíblia diz que o céu vem descendo. É isso? O Apocalipse diz que é o novo céu e a nova terra. Quer dizer, não quer dizer que não vão ficar lá perambulando, tocando lira, blim, 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 de branco e tal. Nós vamos reconstruir a terra. A Bíblia diz isso. A cultura do reino vai reconstruir a terra. Quer dizer, a shalom, a qualidade, o mundo da justiça, mas isso se estabelece a partir de uma decisão diante do madeiro, diante
da cruz. Assim como poderia ter sido na árvore da vida, assim vai ser diante da cruz. Se decidimos, eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero viver a cultura do reino. Eu quero dizer tchau para a cultura de Babilônia. Nós estamos nisso. Nós somos promotores da cultura do reino. É isso que Deus vem nos chamar. É isso que é o fundamental. É essa construção que nós temos que decidir fazer. Sermos amigos da cruz de Cristo. Essa decisão está posta. E à medida que tomamos essa decisão, à medida que renovamos essa decisão, vamos tirando as roupas da Babilônia. Metaforicamente falando. Vamos tirando os costumes, vamos tirando os pensamentos. Não, isso aqui não é. Muita coisa você tem que dizer para mim mesmo. Tio, Fabiano, isso aqui não é teu. Isso aqui não é a cultura do reino, não. Fabiano, isso aqui não. Isso aqui também não. A cultura do reino é diferente. É outra coisa. Eu quero ser amigo da cruz de Cristo. Rapaz, olha, eu tenho recomendado para vocês, eu tenho chorado. Eu tenho chorado nos últimos dias vendo aquela série Os Escolhidos. Mas eu digo assim, o Espírito Santo inspirou o diretor, as pessoas que rodearam, porque cada uma dos episódios são episódios nos quais eu choro. Porque o Evangelho descrito graficamente, e você vê em toda a descrição do Evangelho a cruz sendo exposta. Porque a cruz é um caminho antes de que Jesus morresse. E que muitas pessoas, os religiosos não aceitaram. E a gente teve uma palestra durante essa semana, na quarta-feira, com um físico reconhecido no Brasil, professor reconhecido da Unicamp e tal. Ele começava a mostrar às pessoas, os físicos que estudaram o universo e foram premiados, prêmio Nobel e tal. Vários físicos, olhando para o universo, eles começam a dizer assim, olha, as leis que foram criadas, a maneira como o universo está disposto, a sintonia fina, tudo nos aponta para uma mente inteligente. Mas ao mesmo tempo que eles fazem essas declarações, eles dizem, só que não dá para a gente ir por esse caminho de querer afirmar que existe Deus. É o ser humano, diante da cruz, não aceitando a realidade e não querendo viver a cultura do reino. Rejeitando, indo pelo caminho da autossuficiência, da independência. E nós precisamos olhar e dizer, Senhor, eu quero viver a cultura do reino. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Um novo mundo chegou, gente. Um novo mundo chegou e nós precisamos trilhar esse novo mundo. Sua decisão faz todo sentido. Agora, andar fora disso é a maior perda de tempo. É rumar à destruição. Você está andando para a destruição ou você está na construção do novo mundo de Jesus? Essa é a pergunta que eu faço. Você está rumando para a destruição? No seu próprio eu, no seu próprio ego, nos seus próprios desejos? Se vangloriando de coisas vergonhosas? Ou você está rumando na construção do mundo de Jesus? Você é amigo da cruz ou você é inimigo da cruz?
É a conduta que diz, não são as palavras. O que a sua conduta está mostrando? Para onde a sua conduta está apontando? Isso é seríssimo. Porque se rumamos para longe dessa cruz, não há realmente salvação e não há nada, há só vazio. Há um vazio imenso. Há uma confusão profunda. Há uma carência superdimensionada. Há uma falta de razão para viver. Pelo que você vai viver? Se você diz não para a eternidade, se você diz não para Cristo, o que sentido, qual o sentido da sua vida? Eu pergunto. Não há sentido. Não há sentido. É só sugar tudo que você puder dessa vida, os momentos que você tiver, e puf. Isso vai levar sua vida a um desespero que vai cada vez aumentando mais. Essa é a realidade, eu não estou fazendo um drama, não. É essa a realidade. Olha para quem se conduz nesse caminho, sem esperança. Você vê a pessoa se debatendo, se debatendo, se debatendo. Eu quero andar no caminho da paz. Eu quero andar na cultura do reino. E nós precisamos reafirmar isso. É tempo de Páscoa, é tempo de sermos confrontados com essa realidade. O que estamos construindo na nossa vida? Babilônia ou a cultura do reino? Abra seu coração para a cultura do reino. Tome uma decisão, não perca tempo. Abandone as coisas misturadas. Aquilo que Babilônia quer jogar, que os Vladimir Putin querem misturar com o Evangelho. Não misture. O Evangelho é puro. Jesus faria isso? Isso é de Jesus? É a pergunta que eu faço. Sempre. Isso é de Jesus? Jesus falaria isso? Jesus faria isso? Isso é cultura do reino. Jesus não é para ser admirado. Jesus é para ser seguido. Não somos chamados para dar elogios bonitos para Jesus. Ah, Jesus, como tu é lindo, maravilhoso e tal, mas beleza, isso é legal. Você vai me seguir ou não vai me seguir? Essa é a palavra de Jesus para nós. Vai me seguir ou não vai seguir? Ah, pois é, eu não sei. Qual é a sua resposta? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos porque temos diante de nós tua cruz eterna. Senhor amado, eis o teu povo diante de ti. E eu oro por cada um que está aqui, eu oro para que o teu Espírito Santo traga revelação. E peço, Senhor, para que o meu irmão, minha irmã, possa entender a profundidade daquilo que está diante de nós. Eu escolho o teu reino, Senhor. Eu escolho a cultura do reino. Eu escolho viver para Jesus. Eu escolho a paz. Eu escolho o perdão. Eu escolho a justiça ao oprimido. Eu escolho a solidariedade com quem sofre. Eu escolho a compaixão. Eu escolho a verdade. Eu escolho a paz. Senhor amado, nos ajuda e nos conduz nesse trilho, nesse caminho. E que o teu povo possa abrir sua mente e o seu entendimento para viver à luz dessa cruz. Em nome de Jesus.
Tira de nós, Senhor, a cultura da Babilônia. Nós, Senhor, dizemos não aos desejos loucos da nossa mente. Abandonamos a vanglória de coisas vergonhosas. Largamos mão do desespero que se apega à vida como se fosse a última coisa que existisse. Olhamos para frente, olhamos com esperança, que embora, Senhor, vivamos tempos difíceis, de doença, de perdas econômicas, estamos na construção de um novo mundo de abundância, de bênção, de paz, de ordem, da presença do Teu Espírito conosco. Aleluia, aleluia. Nós te bendizemos por isso. Te agradecemos pela revelação. E eu oro para que o Teu povo ande alegremente pelo caminho da cruz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos falar para Jesus: Senhor, eu quero andar no Teu caminho. Se é esse o seu coração, não fala da boca para fora. Se não é, não é. Não fala nada. Mas se você quer construir a cultura do reino, talvez alguns aqui precisam abandonar a cultura da Babilônia. Você ficar fazendo um joguinho, um pé lá, outro aqui, um pé lá, outro aqui. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero abandonar a cultura da Babilônia. Eu quero cair fora. Eu quero andar no Teu reino. Eu não quero esse caminho de destruição e de perdição. Não há muro. Não há muro, meu irmão. Não há muro. Há um caminho a ser seguido. Aleluia. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos ilumine. Em nome de Jesus. Amém e amém.